Vamos ver agora o que Joana de Ângeles nos diz a respeito desse trabalho de individuação. Gratidão como caminho para a individuação. Toda existência humana é uma jornada formosa que capacita o indivíduo para a conquista dos elevados objetivos psicológicos a que se propõe. Uma vida sem significado psicológico é uma existência destituída de sentido e de busca. Reduz-se ao amontoado de fenômenos fisiológicos em que os automatismos funcionam com mais vigor do que os sentimentos e as expressões da razão, do discernimento, que, embora ainda adormecidos, surgem e desaparecem, não logrando ser aplicados pelo self. Ainda o indivíduo não está totalmente amadurecido. Neste caso aqui, o discernimento existe, mas ainda em estado de desenvolvimento. A predominância do ego é caracterizada pelos interesses mesquinhos, no estágio de consciência de sono, sem imediatos vislumbres da realidade. Não havendo ideais relevantes, o sentido existencial é tímido, contentando-se com as satisfações orgânicas e os prazeres dos instintos, encarcerados nas sensações. Infelizmente, nós vivemos isso, encarcerados nas sensações, até o discernimento desabrochar e pôr para fora todo o seu esplendor e a sua essência, que é a nossa essência divina. Faltando a capacidade da estesia e da estética, da emotividade superior, a sombra mantém-se vigilante e ativa, elegendo apenas aquilo que lhe basta, fazendo o ser humano transitar entre as alegrias sensoriais e os desencantos físicos. É uma pena. Transitar entre as alegrias sensoriais e os desencantos físicos. Isso é o que a grande maioria vive. Enquanto, porém, consegue manter os gozos, tudo segue bem e lhe é suficiente, até o instante em que outros fenômenos inevitáveis, aqueles que atingem o corpo no processo degenerativo, tais como as enfermidades, os transtornos emocionais, as dificuldades sociais e a perda daquilo em que se compraz, transformam a caminhada terrestre num martírio, num verdadeiro sofrimento em que a revolta e a queixa se instalam perseverantes. Caríssimos, este período que nós acabamos de ler aqui do livro é ipsis literis o que ocorre com a grande maioria dos seres humanos. Vivem aturdidos pela ilusão, pela sensação, pelo gozo que o dinheiro, o vil metal nos traz, e nós ficamos à mercê dessas situações que são degenerativas. Infelizmente, a lei do progresso, já referida, encarrega-se de impulsionar o espírito, mesmo quando negligente e irresponsável, a outras experiências que o despertem para o vir a ser. O sofrimento de qualquer matiz é normalmente o instrumento de que a vida se utiliza para demonstrar ao inadvertido que a existência física não é uma viagem ao agradável exclusivamente
ao desfrutar dos contentamentos imediatos, sem nenhum respeito pelo esforço pessoal, pelas lutas e mesmo pelas reflexões infligentes que alteram a percepção da realidade. Nós estávamos caminhando ontem, aqui perto, temos uma, duas, três pracinhas muito agradáveis que a gente caminha, né? E duas tem bancos, nós sentamos e ali passamos alguns momentos ouvindo os pássaros. Eu estava fazendo isso, veio um senhor que é octogenário, 80 e poucos anos de idade, e começou a conversar comigo. Eu o conheço de vista, é um motorista de caminhão graneleiro, que hoje não viaja mais, mas ele ainda tem o caminhão lá, de frente à sua casa, né? Ele não conseguiu vender o caminhão, porque não tem preço, né? Ninguém paga o que ele deve, o que ele vale. Aí ele estava falando, meu Deus, como que as coisas são, né? Nós estamos aqui ouvindo os pássaros, sentados, tranquilos, e lá, aquela guerra bárbara, né? Infelizmente, é uma pessoa nessa idade inteligente, japonesa, geralmente são pessoas inteligentes, e só que gosta das noticiário. Nós não temos hoje a felicidade de colocar a nossa televisão em notícias que nos trazem alegria. Infelizmente, hoje as notícias são muito agressivas e nós, pelo recurso que nós temos hoje, televisivo, nós trazemos o mundo inteiro dentro da nossa casa através da televisão. Eu uso a televisão, eu tenho até aqui, já mostrei para vocês, mas eu faço uso de programas que me tranquilizam, como por exemplo, eu estava agora à tarde vendo, antes de fazer a gravação, a Serra da Canastra, um vídeo que trata da Serra da Canastra. Então, onde você vê tamanduá-bandeira, você vê o lobo-guará, você vê os catetos, entende? Vê os pássaros. Isso me atrai, né? A gente tem que aprender a dar uma guinada, tirar o foco, a nossa atenção das coisas estressantes para aliviar a nossa mente. Na claridade dos dias jubilosos, voltando, o discernimento ainda embrionário não consegue romper as algemas do primarismo para entender a necessidade do crescimento ético e da real conquista da saúde. Esse trânsito do adormecimento para o despertar sempre se apresenta quando se é obrigado a caminhar pela noite escura da alma, conforme acentuava São João da Cruz, que a viveu demoradamente até conseguir a crucificação do ego e das suas paixões, morrendo em holocausto pessoal para ressuscitar em madrugada de bênçãos e de conhecimentos da verdade, perfeitamente lúcido e feliz. O amadurecimento, segundo nos narra a Joana, psicológico, exige não rara muita aflição e cansaço da situação de comodidade que perde o encantamento na razão direta em que é vivenciada, produzindo saturação emocional no gozador. Isso, infelizmente, nós não podemos de forma alguma deixar de passar. Nós vamos sofrer verdadeiramente para que o nosso discernimento desabroche.
A gratidão pode expressar-se como respeito e consideração pelo que os outros fazem, oferecem e a que se dedicam de enobrecedor. O filho, como é compreensível, poderia ser evitado o período de sofrimento e de amargura caso houvesse atendido ao pai agradecido a tudo quanto recebia sem crédito ou mérito e atirava ao desprezo. Se houvesse cultivado o mínimo de gratidão, compreenderia que o esforço do pai, cansado e sempre trabalhador, merecia pelo menos respeito de sua parte. Isso é o que acontece na grande maioria. Os filhos não valorizam, eles não são gratos aos seus pais de um modo geral. Somente depois que eles partem, aí que vai no frigir dos ovos, vai aparecer a tentativa de gratidão. Aí a pessoa debruça na esquife, chora nos pés, entende? Ora pedindo perdão. De que vale? Ele teve tempo e teve oportunidades mil de fazer isso em vida, mas passou despercebido. Voltaremos.